Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou apresentar para vocês as minhas melhores e piores leituras de 2020. Quase todo ano, gente, porque nem todo ano eu consigo fazer esse vídeo, eu apresento a vocês 3 livros que eu amei muito ler e 3 livros que eu não curti tanto assim. Eu coloco ele na categoria de piores leituras, mas na verdade, na maioria das vezes, foram só livros nos quais eu não gostei muito da leitura, eu não me adaptei muito à leitura, ou foram leituras que eu menos gostei. Não que elas foram extremamente ruins, mas foram leituras que talvez eu poderia ter passado batido e nada mudaria a minha vida, sabe? Coisas desse tipo. E eu vou apresentar agora essas minhas 3 leituras, as piores, né? As menos agradáveis e as melhores leituras desse ano de 2020. Esse ano eu consegui bater a minha meta de 52 livros lidos, assim, foi bem raspando, porém eu li menos do que no ano passado, isso me deixou um pouquinho triste e tal, mas eu pensando em toda essa conjuntura de 2020, gente, até que eu saí bem no lucro, porque foi um ano extremamente pesado, um ano onde eu tive situações onde eu não consegui ler mesmo, eu não tinha cabeça, eu não tinha condições mentais de fazer leitura. Em momentos também que a leitura foi um grande de um refúgio para mim, mas teve momentos que eu vivia assim meio que em cima do muro. Tinha hora que eu recorria à leitura para me salvar e tinha hora que eu fugia da leitura para me salvar também, entendeu? Mas eu acho que num balanço geral, 2020 foi um ano bom de leituras. Vamos começar com as minhas leituras, né, com os livros que eu menos curti nesse ano de 2020. Separei 3 aqui para vocês e o primeiro que eu vou apresentar é um assim que foi bem difícil eu colocar nessa lista porque na verdade eu não me conectei com a história, eu não me conectei com o propósito do livro, por isso para mim eu tive uma leitura um tanto quanto distante, eu não me vi ali, não teve cola, gente, sabe? Bem real, não teve muita cola. E o livro em questão foi O Chorar de Alegria, que é uma antologia de poemas, né? Uma reunião, uma coletânea, com várias autoras de poesia brasileira. É um livro que foi publicado pela editora Alt. É um livro bom, ele tem uns textos muito legais. Eu até marquei alguns aqui que eu me conectei, talvez foram 3, de um livro que tem quase mais de 200 páginas. Porém, gente, eu não me senti muito ligada com esses textos, com esses poemas, eu me senti um pouco distante. Eu não tive muita associação e o livro de poesia, ele é um tipo de livro assim, ou eu vou amar muito ou eu não vou me sentir conectada com aqueles textos. Então, é um livro bom, tá? Ele não é uma leitura ruim, não, pelo amor de Deus, não vejam isso, mas pegando do princípio onde eu não me senti conectada com a história, pra mim não foi um livro 100%, mas eu já vi resenhas de gente que amou os textos, que curtiu bastante, e eu realmente coloco até em listas de indicações de leitura, só que pra mim não rolou. O segundo livro que eu não gostei, esse eu não gostei mesmo, gente, esse foi uma pior leitura mesmo, e é engraçado porque eu tinha muitas expectativas com essa história. E o livro em questão é o Not That Kind of Girl, que é Eu Não Sou Uma Dessas, esse livro já tem em português, eu li ele em inglês, que é da Lena Dunham, que é a produtora e atriz da série Girls, da HBO. E assim, é um livro que não perca o seu tempo. É um livro que vai contar histórias e relatos da vida e vivências, experiências da Lena Dunham, e que assim, não são histórias que não tem nada para acrescentar, sabe? Não tem uma moral, não tem um texto legal, não tem um aprendizado, não tem nada. Diferente de outros livros de memórias, de outros livros de relatos de experiência. Então eu sempre falo para vocês, não percam seu tempo com esse livro, vão ler outra coisa mais interessante, vão pegar outra coisa mais legal do que pegar esse livro. E é uma coisa, gente, muito engraçada, porque são livros que é uma biografia, é um tipo de livro que eu curto, mas que não me trouxe nada de interessante, nada proveitoso.
E é muito estranho eu ter gostado de um livro que eu tenho tanto apreço, um tipo de livro, um gênero que eu curto bastante, e eu realmente não ter tirado nenhuma vírgulazinha dessas histórias. Então, eu realmente falo pra vocês, se alguém fala assim, Karen, não sou uma dessas, você recomendaria eu vou falar com todas as letras que não. E é bem engraçado isso. É um livro que já apareceu diversas vezes aqui ao longo do ano. Se você é novo, tem vários vídeos que eu falo sobre essa leitura, onde eu não curti. Se você já tá aqui há mais tempo, você já sabe que eu tô aqui batendo na tecla de, por favor, não leia. Eu tô dando até muito ibope pra esse livro, por um livro que eu não curti, gente, é sério. Mas não percam seu tempo com Não Sou Uma Dessas. E a outra leitura que eu não curti muito, na verdade, gente, eu até curti, tá? Porque ele conseguiu alcançar o objetivo dele, porque eu queria ler um livro para esquecer do mundo e viver numa grande fantasia, num grande buraco onde eu pudesse ler e achar aquilo bem interessante, e ele cumpriu com o objetivo. E no caso foi o Dani, do meu livro Eu Que Escrevi, que é uma obra ficcional do Raoni Phillips, que é um rapaz que criou uma websérie na internet com animação estilo The Sims, do Girls in the House. E é um negócio assim, gente, que é uma pura fantasia, um negócio para você rir, para você se divertir bastante. Esse livro cumpriu o propósito dele, que foi me tirar, né? Foi um momento onde eu tive que, pelo amor de Deus, eu preciso ler um negócio onde eu não preciso pensar. Eu só preciso ler, eu só preciso esquecer do que tá acontecendo no mundo lá fora e me divertir um pouco por um negócio assim, sem nenhuma pretensão, de espairecer mesmo. E o Dani, ele cumpriu essa tarefa. Porém, gente, é um livro que você pode passar batido, você não precisa ler esse livro, a não ser que você precise de algo parecido com o que eu precisei. Nossa, quantos precisa eu já falei hoje aqui, gente, com esse livro. Então é um livro que, tipo, tem outros livros mais interessantes nessa jogada? Tem. Provavelmente tem, que possam também cumprir a tarefa de esparecer, de fazer a gente esquecer do universo. Mas eu acabei lendo esse porque era o que estava aqui, foi o que eu bati o olho na estante e foi. Mas é um livro que não foi assim tão... Tá meio controverso, eu sei, gente, mas eu tinha que escolher um livro. E esse aqui acabou entrando, porque minhas leituras ao longo do ano foram bem interessantes, foram bem proveitosas. Agora, em matéria de melhores leituras, eu tô muito feliz, porque dentro de todas as obras que eu li ao longo desse ano, 3 se destacaram, porque 3 me tocaram de uma maneira muito importante, muito interessante, e eu fico muito feliz que dessas 3, 2 são de artistas, né, de escritores, de produtores brasileiros. E eu vou começar primeiro com um livro que, para muita gente, pode ter passado batido para quem leu esse livro, mas para mim me tocou de uma maneira muito pessoal, me tocou de uma maneira muito profunda. Gente, eu levei o que eu senti com esse livro para terapia, só para vocês terem uma noção de quanto esse livro me tocou e quanto que essa personagem foi importante para mim. E é um livro que eu não dava nada por ele, eu simplesmente comprei esse livro porque a autora possui um nome muito parecido com o meu, então essa é a razão. Mas foi uma leitura muito surpreendente, foi uma leitura do início do ano, e no caso foi Claros Sinais de Loucura, da Carrie Harrington. E esse livro aqui vai contar a história da Sarah, uma menina jovem, nova, que vive os dilemas do início da adolescência, e ela é criada pelo pai. A sua mãe está presa porque ela foi condenada a um infanticídio. A mãe dela matou o irmão gêmeo da Sarah. E aí tem toda essa história que envolve aí a vida dessa menina que tá muito confusa com a vida, com o início da adolescência, com essas atribulações que quem já passou por esse período sabe como é. E é uma
É um livro que me tocou muito, que mexeu muito comigo, principalmente pela personalidade da personagem principal, dos questionamentos dessa personagem, e eu me senti muito tocada com ele. É uma indicação. É um livro que não tem muitas pretensões, ele não tem o objetivo de trazer uma mensagem, de falar alguma coisa, apenas de contar uma história. E é o tipo de livro que eu curto bastante, que é história sobre pessoas, é história sobre a Sarah, sobre a mãe da Sarah. Então, eu realmente gostei muito dessa leitura e está nos meus top 3 de 2020. O outro livro que eu vou apresentar é um livro que eu também li no início do ano. Na verdade, eu li bem aqui nessa meiuca com Claros Sinais de Loucura. E é o caso do A Cabeça do Santo, que era um livro que já estava na minha estante há anos. E que eu finalmente coloquei esse livro para jogo, para leitura. E eu me arrependo profundamente de não ter lido esse livro antes. Mas eu curti muito a leitura. A Cabeça do Santo é uma história da Socorro Racioli, que ela fez ela produziu esse material em um workshop de escrita e eu achei sensacional essa história. É muito legal para contar aí sobre essa questão, traz esse surrealismo mágico que a literatura nordestina tem como fonte, e é um livro sensacional, com uma história muito legal. Eu associei muito, eu lembrei muito das minhas raízes, da minha herança hereditária como neta de nordestinos. E é muito legal a maneira, é um drama cômico que é bem legal, é uma história de amor, é um drama, é uma comédia, é uma misturada em só. E eu curto muito a maneira como a Socorro Racioli vai contar essas histórias. E é um livro sensacional, que eu indico sempre, que eu falo todo mundo. Eu indico esse livro lá na biblioteca onde eu trabalho e todo mundo não se arrepende da leitura. Então eu fico muito feliz que eu recomendava o livro antes de ler, e agora que eu li, eu vou recomendar mais ainda. Então, por favor, se você está atrás de um livro brasileiro, de autor brasileiro, com uma escrita maravilhosa, eu realmente indico A Cabeça do Santo, porque ele é sensacional. E o último livro que eu vou apresentar aqui nas minhas melhores leituras de 2020 foi um livro que eu li bem mais agora pro final do ano. É uma graphic novel que eu amei, de simplicidade, de personalidade, de escrita simples e tocante ao mesmo tempo. E que eu vou aqui panfletar esse livro, acho que pro resto da minha vida, porque é muito engraçado, porque as minhas melhores leituras são leituras onde eu trouxe foi um arrebatamento muito pessoal. Todas elas têm uma relação muito pessoal comigo, me fez associar alguma coisa sobre mim, sobre minha vida, sobre as minhas relações sociais, pessoais e familiares. E o último livro também não está fora dessa lista de coisas que me tocou, porque ele me traz lembranças pessoais, me traz essa coisa de memória e raiz. E o caso é o livro Roseira, Medalha, Engenho e Outros Contos, e outras histórias, na verdade, do Jefferson Costa. Aqui o Jefferson vai contar a história de vida dos seus avós e pais através de uma graphic novel linda, e vai contar tudo isso, vai mostrar um pouco da vida dos seus avós na vida deles lá no Nordeste, antes de eles virem, trazerem a sua herança para o Sudeste, para São Paulo. E é um livro com contos, com causos maravilhosos, contando a história dessas pessoas que têm tanta relação com a vida dele, que tem relação com esse processo do que ele é hoje. Ele fala assim: eu sou o que eu sou hoje como pessoa, como ser humano, como gente, porque eu tenho essas histórias por trás na minha vida. Tenho essa herança, essa relação, essa genealogia na minha vida para contar quem eu sou. E é um livro tão rico, tão simbólico. Ele me trouxe uma sensação de bucólico tão maravilhosa, com os traços, com a maneira como é contada essas histórias. Eu fiquei imaginando, enquanto eu lia a história dos avós do Costa, eu fiquei pensando, imaginando, porque são histórias que estão um pouco distantes para mim no momento, das histórias de vida dos meus avós, maternos principalmente, porque são os que eu tenho mais
relação, mas eu fiquei imaginando como foi a vida de infância da minha avó, como foi a vida de infância do meu avô. Então me trouxe uma relação muito legal e é um livro muito bonito, é um livro incrível e que eu realmente curti bastante. Como foram as leituras de 2020 para vocês? Qual foi o livro que você mais amou ler? Sua melhor leitura? E qual foi o livro que você não gostou tanto assim nesse ano de 2020? Deixa aqui nos comentários as suas respostas que eu quero saber aí como foi o ano de leituras de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas recomendações literárias, de ter conhecido um pouco mais dos livros que eu amei e não amei tanto nesse ano de 2020. E se curtir esse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!